Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia tem a honra de recebê-los para o terceiro Seminário de Direito Processual Civil do Triângulo Mineiro, sob o tema Princípios e Inovações do Novo Código de Processo e suas implicações. É escritor, conferencista, procurador do INSS aposentado, é também membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, o IBAP, é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Uberlândia, é membro do DGP, Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, e pesquisador no Grupo de Pesquisa Educação em Saúde e Cidadania, Paradigma Contemporâneo, na produção de material didático da Universidade de Brasília. Com a palavra, professor Emerson Sandin. Senhores, senhoras, vamos meditar um pouco sobre o tema, que é o processo judicial eletrônico, a sua acessibilidade, o que tem de acessibilidade no tal PJE e o novo Código de Processo Civil. Essa nossa fala eu dedico, inclusive, já como um trabalho de nossa lavra, à comissão que pertenço como pesquisador da Universidade de Brasília. E os senhores irão abrilhantar com as perguntas por vindouras. Acessibilidade. Primeiro vamos fazer algumas divagações rápidas. O processo judicial eletrônico, num primeiro momento, foi feito para que os tribunais o engolissem goela abaixo. Fato. O CNJ, naquele momento que não vai aqui a causa, fez uma grande pressão para se instalar o processo judicial eletrônico no Brasil. E o Tribunal Superior do Trabalho, através do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tomou para si esse sarnento Matusalém e bota sarna nisso. Enquanto que a Receita Federal foi migrando lentamente do papel no que tange as declarações de imposto de renda, até que houvesse uma adesão espontânea de mais de 99% das pessoas, e aí ficou sem razão a questão física, foi realmente para a digitalização, o CNJ, num primeiro momento, não vai ter que ser assim. E, aliás, órgão de cúpula adora o tal vai ter que ser assim. Primeiro eles fazem a cama de Procusto. Procusto era um sujeito que, quando recebia uma visita, ele era muito delicado. Se a visita fosse maior do que a cama, ele cortava as pernas da visita. A visita sempre cabia na cama. As sequelas eram um problema da visita. Eu, cego lá, nem pensar, diria Cleito e Credir. Né? Bom, feita essa situação, o PJE nasceu. Nasceu por conta dessa imposição e o TST adotou essa criatura e começou a perceber vários problemas. O PJE, como está hoje, ele não tem problema de acessibilidade. Ele é simplesmente inacessível aos deficientes visual, ao surdo, né? Ele é absolutamente inacessível. Ele não tem problema de acessibilidade. Aí nasceu uma comissão, né, permanente de acessibilidade do Poder Judiciário, em que tive a feliz honra de participar, junto com o desembargador Ricardo Tadeu, que nada mais, nada menos, foi um dos que redigiu a Convenção sobre os Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, a chamada Convenção de Nova York, de 2006. Alguém que entende, ele sim, sobre a questão acessibilidade. Bom, feita essa colocação, percebeu-se que era inacessível. Aí no Brasil, diz claramente, e aqui nós adoramos a normatização,
eficácia é outro departamento, a aplicabilidade, então, é o departamento subsequente, e percebeu-se que o Brasil ratificou pelo decreto 6949 de 2009, haja 9, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. E é a primeira convenção ratificada nos moldes do artigo 5º, parágrafo 3º da Carta Política. Traduzindo, é a primeira convenção que tem equivalência à emenda constitucional. Melhor dizendo, entra como se emenda constitucional fosse. E lá tem no artigo 9, melhor dizendo, que a convenção se conta diferente, no artigo 9, letra E, diz lá que os deficientes, as pessoas com deficiência, teriam acesso à tecnologia, à informática, a dados, à tecnologia lato sensu. Lá está dito. Muito bem. Nasceu o PJE, pessoas que advogavam, são só 1.142 advogados inscritos na OAB em termos de Brasil que são deficientes. Só. E são 172 mil advogados com idade superior a 60 anos. Esse pessoal não passou nem perto da preocupação do CNJ naquele momento. Teve um conselheiro do CNJ que chegou a dizer assim, a esses anciãos, a esses velhos, a gente até capacita, mas vocês querem fazer cego ver? Imagina o senso poético de percepção de direito humano dessa criatura. Era humana. Tenho minhas dúvidas. Balestreri diz, o ser não nasce humano, torna-se humano. E eu ouvindo aquele ser falar dizia, Balestreri, esse aí, hein? Onde ele está? Estou indagando psicanaliticamente até hoje. E cego? Vocês querem o quê? Que cego vejam? Nós não queremos que cego veja. Nós queremos apenas e tão somente que haja acessibilidade, como está na Convenção das Pessoas com Deficiência. Aliás, as pessoas gostam de vocábulos interessantes. Fulano é portador de deficiência. Ninguém porta deficiência. A gente porta RG, CPF. Esse vocábulo por si só é altamente discriminatório. Aliás, discriminação é uma coisa interessante. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho discriminação. Veja bem, eu tenho até um amigo gay, outro negro. Ele não discrimina. Ele só faz uns acentos das diferenças. Feito isso, os 1.142 advogados, de um momento para o outro, dentre eles a militante Débora Prats, de um momento para o outro, ficaram sem trabalho. Viram-se inúteis. Nossa, agora como que a gente faz com esse pessoal? E aí começaram as pressões. Criou-se essa comissão, nós da comissão geramos uma carta de princípios e dissemos, olha, o problema é mais ou menos igual ao CPC, dirá o professor Camilo. Tem defeito na gênese. Eu não vou entrar nesse questionamento. Criaram um Fusca e batizaram com o nome de Ferrari. E começaram a trocar os pneus e tal, e botaram um teto solar, mas a desgraça não deixa de ser Fusca. Não tem como. Por mais que você enfeite o pavão, ele estará como pavão. E não se transforma cão vira-lata em Doberman inglês no dia seguinte. E ninguém dorme ladrão e acorda Francisco de Assis. Ou seja, contra fatos não se tem argumentos. E o que nós vamos fazer
com esse pessoal. Bom, na comissão nós mostramos o quê? Que o processo judicial eletrônico, ele nasceu sem o tal WCAG. Ou seja, há um consórcio internacional de empresas que tem um desenho, uma arquitetura de software, que ali tudo roda. Ali tudo fica acessível. Eles não, inventaram de fazer um diferente. Não me perguntem por quê. E aí a coisa, além de ser inacessível, a coisa ficou terrível. O TRT da primeira região teve bug, lá do Rio de Janeiro. Quanto mais arrumavam os defeitos, mais apareciam outros novos. E cá para nós, a Justiça Estadual foi bem inteligente em esperar primeiro ver como ia ficar. Nós só temos, para o conhecimento dos senhores, 46 tipos de processo judicial eletrônico diferentes no país. Só. Aí você manda uma mídia para o outro tribunal, ele não lê. Aí você tem arquivo, por exemplo. Olha que coisa interessante. Esse processo judicial eletrônico, como está hoje, existem extensões, por exemplo, existem MP3, outras extensões, MP4, ele não roda. Aí como é que você prova assédio moral, por exemplo? Geralmente por gravação, por filmar, não, lá você não prova. Ele é ótimo. Eu escrevi para a revista do Conselho Federal da OAB uma matéria, Processo Judicial Eletrônico e Acesso ao Poder Judiciário. Acesso. Por quê? Às vezes as pessoas acham que basta se eu chegar lá, apertar os botõezinhos lá e ele funcionar, ele é acessível. Não, isso no máximo é acessável. Acessável. E olha lá, cá para nós tem um lugar que ele é inacessável. Nós temos uma internet maravilhosa. Eu acho assim megalomaníaco o que nós fazemos. A gente coloca uma coisa linda, essa Ferrari, suposta Ferrari, no solo das estradas do Pantanal Mato Grossense. Depois aquilo não sobra nem roda. Acaba-se, destrói. Bom, acessável, está se tentando fazer com que ele seja. E tem agora o 2.0. Esse processo parece realmente coisa de computador. Agora nós estamos numa versão 2.0, que o CNJ está trabalhando nela, para torná-la aí sim acessível, porque vai nascer já acessível. Aí vai funcionar. Bom, esse do Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai funcionar? Descobriram que, nossa, ele já funciona com mouse, nossa, ele já funciona com teclado. E ficaram gritando eureka. Ora, o problema vai, acessibilidade é mais do que isso. Acessibilidade é tirar o máximo de barreiras para aqueles que têm certas, vamos dizer assim, certas marcas, certos impedimentos corporais. A acessibilidade é facilitar essa retirada de barreiras, mas inseri-los com dignidade. Não é dizer, olha, você é sujeito de segunda classe. Essa coisa chegou a tal ponto que nasceu uma resolução ao tempo do ministro Joaquim Barbosa, com todo respeito, truculenta, esta resolução 185. Dizia assim, da agora para frente, tudo será obrigatoriamente no PJE. Mas, para aqueles, artigo 18, inciso 1º, para aqueles que tiverem dificuldades, forem deficientes, a gente põe um servidor para ajudá-lo. Eu chamei isso de bengala humana. Na comissão, disse, olha que bacana, eu achar agora eu tenho 2 bengalas. Ah, é, professor? 2? Sim, essa e a humana. E disse lá na comissão, eu vou escrever uma matéria. Eles ficaram aterrorizados, não escrevi. Eu ia convidar todos os advogados que tivessem dificuldade com o trato da informática, os deficientes, para irem botar o escritório no fórum. Afinal de contas, isso é um estagiário chamado servidor.
Ou seja, isso tudo foi repensado pelo CNJ. Calma, realmente esse Matusalém é mais deficiente do que os deficientes. E começou a se perceber coisas nesse processo judicial eletrônico fantásticas. Sumiam audiências, juízes proferiam audiência, publicava, tem um tal de um cadeado lá. Minha última matéria, eu falo desse cadeado. Eu quero saber como é que esse cadeado, como estava, ia significar acessibilidade para o cego. Ele ia falar, oi, eu sou o cadeado. Neste momento, você me aperte para que eu feche. Olha, eu estou me fechando imperfeitamente. E não é só para deficiente visual, não. Tem muitos advogados com problemas sérios. Inclusive, eu estou acompanhando um caso interessantíssimo. O advogado protocolizou, fez a peça recursal no dia subsequente ao prazo. Segundo ele, passou o cadeado. Até o Word, você termina e fecha e fala, você deseja salvar? Não é assim? O PJE não é assim. Ele quer te ferrar. Ele é hostil. Ele é do mal. Então, o que acontece? O advogado diz ter assinado. Diz ter assinado. E no dia subsequente. Aí, o juiz entendeu por bem, o advogado ficou esperando a intimação da parte contrária para contrarrazoar e não vinha intimação. Quando ele observou, o processo estava sendo encaminhado para o arquivo com trânsito em julgado. Mas aí o Tribunal do Trabalho entendeu, recebeu o juiz depois, muito interessantemente, o advogado fez uma petição, o juiz do trabalho recebeu o recurso, mandou a outra parte falar, ou seja, nenhum contraditório. O TRT, não, simples como achar um pelo no ovo. História é simples. Se não foi assinado, ainda que esteja aqui realmente, eu vi, está no dia seguinte, mas não foi assinado, inexiste. E eu me pergunto, esse processo civil novo, muito mais ainda, Código de Processo Civil que vigorará, ele é antinulidade. Juiz vai ter que ir para a tal da sentença de mérito. Muitos juízes não gostam de sentença de mérito. Se pudessem, interceptava o pensamento do judicionado e já defenestrava. Com todo respeito. Agora não, agora tudo está para o aproveitamento dos atos processuais. Tudo está para a instrumentalidade do processo, professora Ada, professor Cândido Rangel e etc. E esse atual CPC também fala que nulidades relativas são sanáveis. Se fosse o tempo do papel, era possível intimar-se para assinar. Mas agora, como é PJE, não pode. O direito ao contraditório foi exercido. Agora, o direito ao duplo grau de jurisdição foi fulminado em nome dessa bênção chamada PJE. Se eu fosse comentar essa maldição, essa coisa um tanto quanto apegada à história das bruxas, nós iríamos muito além. Mas vimos o que é acessibilidade, entendemos que ratificamos uma convenção no Brasil, Débora Prates impetra um mandado de segurança, ministro Lewandowski confere uma liminar para que ela, e apenas ela, pudesse, até a implementação de um PJE acessível, usar o processo físico. Aí, na época, até um artigo nosso, sem falsa modéstia, foi inserido e nos pediram para ajudar a fazer um pedido de providências para o CNJ e estender aquela liminar para os outros deficientes até hoje, que eu tenho notícia, até agora. Vai que fez agora à tarde. O CNJ sentou em cima do pedido de extensão. Ou seja, os outros cegos que quiserem, que vá
ao Poder Judiciário. Enquanto nós estamos todos operadores do direito, como dizem, eu não gosto muito do termo. A operador, esse negócio é muito médico para mim. Tá? Como é que você foi de operação? Nós que trabalhamos com direito, nós que somos afetos ao estudo do direito e aprendizes sempre do direito, nós vemos, e tem um discurso latente, que vamos trabalhar para não abarrotar o Poder Judiciário. Mas o próprio Judiciário, num caso desse, ele quer 1.141 mandados de segurança. Curioso. Tem situações fantásticas. Por exemplo, uma vivida por mim recentemente aqui em Uberlândia. Esse indivíduo que vos fala resolveu comprar um carro com isenção tributária e foi a tal da Receita Federal. E teve uma surpresa incrível. Ele achava que protocolo era para protocolar. Não é. Ele chegou lá com direito, exercendo o seu direito de petição. Né? Graças a Deus alguém não disse, o senhor está exercendo o seu direito de petição? De mendicância. E eu cheguei lá, ao senhor delegado da Receita Federal. A moça chegou, tá vendo, minha esposa, falou, o senhor vai protocolizar? Quase falei, não, vim aqui passar brilhantina. Né? Sentiu o seu perfume, não falei isso, porque aí teria outras tratativas severas. Bom, sim, senhora. A moça olha e fala assim, eu nunca vi nada igual. Eu falei, nem eu. Eu vou chamar o fulano. Aí chamou o fulano veio. Eu disse, fulano, e tem a indicação aí? Sim, ao senhor delegado da Receita Federal. Eu ainda não coloquei ao senhor delegado da Receita Federal do Brasil, de Uberlândia, porque ia ficar um troço, né? Não ia ficar eufônico o termo. Coloquei Receita Federal. Ah, o senhor quer protocolizar? Falei, não quero não. Foi, meu amigo, ou o senhor vai protocolizar, ou eu vou chamar a polícia e vou dizer que o senhor está me impedindo de protocolizar. Pois não, protocolizou. 9.051 de 95 diz que nesses casos, obtenção de certidões, etc., tem 15 dias. Eu esperei 30. Aí eu entrei no site da Receita Federal. Nem autuar aquilo não autuaram. Nem autuar não autuaram. O que eu fiz? Impetrei mandado de segurança para dizer, olha, sabe o que eles querem de mim? Eles querem que eu faça nova perícia. Cada vez que eu for adquirir um carro. Eu sou aposentado por invalidez, por uma junta médica federal, uma junta médica, com o registro no TCU, com isenção de imposto de renda no contra-cheque, que eu ainda não sou deficiente. Eu sou semi-deficiente. Eu sou um quase deficiente, diria Vera Verão, naquele tempo atrás. Eu sou um quase deficiente. Por quê? Para a questão específica do imposto de renda, eu sou isento. Aí eu sou deficiente. Para aquisição de carro com isenção tributária, eu tenho que provar para 2 médicos do SUS que eu sou deficiente. Agora eu dou um pirulito para cada um dos senhores. Eu impetrei o mandado de segurança e pedi liminar. Vocês acham que eu ganhei a liminar ou perdi a liminar? Se tivesse uma visão de direitos humanos, aquela visão em que hoje é consagrado, futuramente, dentro das tutelas de urgência, eu não vou adentrar nesse campo, a tutela da evidência, algo assim, se hoje tivesse consagrado, talvez, quem sabe, os juízes, quando forem aplicar isso, levem isso a sério. Quem sabe? Com todo respeito a juiz. Mas entre a aplicação e a norma vai uma distância daqui na Lua. E de volta. E se alguém quiser, dê um pulinho em Marte. Ou seja, com uma visão de direitos humanos, com a visão de que se deve tirar os obstáculos, que se deve olhar
algo que estava mais que sacramentado, não tinha perigo nem mora. Porque eu não falei, né? Se eu tivesse mentido, falar, olha, esse carro eu preciso até dia 30. Pedido lá tudo, e dissesse, eu sou um miserável. A minha vida não será, eu vou ter um surto bipolar se eu não tivesse carro. Pega um atestado. E não se tivesse disso tudo, estava nos autos. Com todo respeito, talvez, quem sabe, assim o fosse. É apenas para provocar. Bom, feitas essas provocações, nós temos agora um artigo 199 do Código de Processo Civil. Esse eu quero ver. Está escrito assim, as unidades do Poder Judiciário, todas, as unidades do Poder Judiciário deverão permitir acessibilidade. Acessibilidade. Tomara que não entendam acessibilidade. Aos deficientes. No seu site, no site dos respectivos órgãos, unidades do Poder Judiciário, ao sistema de peticionamento, ao sistema de prática de atos processuais, a comunicação dos atos processuais e a assinatura eletrônica. Isso está lá. Lege habemus, futuramente. Teremos norma. Agora eu quero saber como é que nós vamos fazer com essa norma enquanto nós estivermos brincando de fusca. Essa é a minha indagação. Nós temos normas para tudo. Por exemplo, prazos. Prazo só funciona para advogado. Não estou questionando, estou afirmando. Será que essa acessibilidade vai sair? A Débora Prates, inclusive, está pensando em, se for o caso, levar essa situação para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha, lá na nossa tribo, que é signatária lá da convenção, a nossa tribo pajé, a turma lá não aplica de jeito nenhum. Fizemos pagelança, dança da chuva, mas o negócio não vai. E mais, está no Código de Processo Civil. E mais, hoje tem uma coisa interessante. Como está o PJE hoje na Justiça do Trabalho, ele roda com tal de JOS, que significa mandíbula. Tá? Esse JOS, para o conhecimento dos senhores, custa a bagatela de mais de R$ 3.500 a licença por computador. Tem gente ganhando com isso. Tem, eu denunciei, mas não gostaram. Mas de jeito que eu frustrei, sabe, quase tive que fazer uma terapia diante dessa síndrome pós-traumática que eu causei. Olha, é verba pública, se esse negócio continuar eu denuncio. E lá na convenção está escrito que deve ser dada acessibilidade ao deficiente em software livre ou de baixo custo. Realmente, R$ 3.500 perto do petrolão, deve valer. Será que vale algumas coisas decentes? Indecentes? E disse, e tem programa gratuito hoje, tem programa gratuito, leitor de tela gratuito. Aí eu não gosto daquela voz, tá ótimo, você compra uma voz masculina ou uma voz feminina, as duas juntas, por R$ 220 para 3 computadores. Será que faz diferença? Para mim, cegamente, faz. E eu denunciei isso. Isso tudo está ocorrendo embaixo do nosso nariz, com as marcas da pseudo-legalidade. Aliás, de pseudo é o que mais nós temos. E eu me pergunto, diante disso, a cidadania, e aí eu falo exatamente nessa linha da nossa pesquisa na UNB, e a cidadania? Como é que eu resgato ou dou ministro, cidadania, quando eu já faço um apartheid digital? Fui eu quem batizou. Apartheid digital. Como é que isso fica? O seu ceguinho tem dinheiro para comprar o programa? Não, então o senhor faz favor. Vá para o fim da fila, aguarde que o senhor vai ter um funcionário do judiciário para lhe
Mal temos funcionário judiciário para atender balcão. Os recursos humanos, principalmente no primeiro grau de jurisdição, para tribunal é outro mundo. E eu vou pôr essa palestra no YouTube. E sou responsável por ela. E me desmintam com estatística. Sem decisões genéricas do tipo, não tem amparo legal. Né? Os tribunais já são bem mais equipados. Agora, na primeira instância, a primeira instância é bastante assoberbada e pouco lembrada. A não ser pela cobrança do CNJ quanto à estatística. Como ele é bom, hein? Ele e a Receita Federal, ambos para cobrar. Eu fico imaginando aquilo no SUS. Se as cobranças, os programas, os softwares fossem tão bons assim no SUS, pois não, o senhor chegou, o senhor já aqui, ó, em 5 minutos, o senhor já é atendido, o senhor já está aqui no número tal. O Brasil é hipócrita. É dividido entre pobres e ricos. É dividido entre cobrar e fazer. O poder-dever do Estado tributa. A entrega dos serviços estatais, inclusive o jurisdicional, deixa a desejar. Esse novo Código de Processo Civil, nesse ponto da acessibilidade, se for só esse ponto que eu prometi que eu ia falar, ele realmente vai dar o que falar, esse artigo 199. Eu gostei do número, tá, professor Camilo? 199. Nem é 200... Ele topograficamente ficou interessante. Aliás, o Código de Processo Civil é uma coisa fantástica. O professor Camilo, se o desejar, pode dizer com muito mais propriedade que ele já tem alguns defeitos também de WCAG, ou seja, lá na nascença. Mas vamos ter que enfrentá-lo adiante. Ele tem impropriedades malucas. Quando fala em acessibilidade, por exemplo, ele fala que tudo vai ser bom, que a assinatura do juiz vai ser eletrônica, que tudo vai ser uma maravilha. E ele mesmo faz uma ressalva, caso não haja processo físico. Eu acho que ele já desconfiou. Ele já tem um olho no padre e outro na missa, um no peixe e outro no gato. É mais ou menos como eu. Um olho para cada lado, para não ver coisa alguma. Mas o juiz vai assinar. Nos processos que não têm sustentação oral, já se faz por plenário virtual. E agora tem uma novidade interessantíssima no Código de Processo Civil. Eu tenho muitas saudades no Brasil. Eu tenho saudade, por exemplo, quando nós só devíamos a terça para a colônia portuguesa. Eram só 33%. O tempo bom. E a gente achava que era escorchante aquela tributação. Veja bem, hoje 60%, 40%, 50%. Que saudade! Ora, pois. A par dessa saudade, eu tenho saudade dos embargos infringentes. Era uma coisa que a parte recorria, quando o acórdão alterava a sentença, e não era unânime. A parte recorria. Olha que coisa fantástica. Agora é o juiz que recorre. Tem um artigo lá que diz, olha, quando não conseguir a maioria em ação rescisória, apelação e agravo, o que sobrou? Né? Embargo de declaração. Tá? Só. Quando não conseguir unanimidade nisso, de preferência na mesma sessão, se buscará outros julgadores para ver se a minoria vai se tornar maioria ou se a minoria vai se tornar minoria dos votos. A unanimidade é burra. Agora ela vai ficar anta. Entre a anta e a santa é só uma questão de consoante. Colega, você não vai discordar não, né? Puxa vida. Poxa, nós estamos aqui no fim do expediente. Não, é uma pauta infernal, e é mesmo. Você vai discordar? E depois, como é que nós vamos fazer? Não, vamos concordar? Vamos. Tá. De acordo com o relator. Pronto.
É o voto mais bem fundamentado. Tem um amigo que é o professor Camanho, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, dizer que a primeira vez que foi compor como juiz convocado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal disse ele que estufou o peito, ele é meio barrigudinho, me perdoe, viu, Camanho? É, assim, mais protuberantezinho. Ele disse que encheu o peito, disse assim, todo mundo imaginou que ele fosse votar como relator. Então, é por aí que as coisas vão. E eu me pergunto, um código que fala da mediação, um código realmente que pode se pensar em mediação, talvez até por Skype, algo futurístico, segundo o meu querido amigo Carlos, mas possível, factível, porque o código recomenda que não faça isso, de preferência não faça lá no fórum, porque já chega entre tapas e beijos, e não são os tapas, né, da Espanha, que é aquele delicioso sanduíche, é tapa mesmo, e não é a sangria lá também da Espanha, que é um pouco de cachaça, mais limão, mais algumas coisas. Não, aqui é sangria de sangue, tapa de tapa. Quando não dá tiro. Aqui na tribo a coisa está ficando violenta. E, diante disso tudo, a mediação de preferência deveria ocorrer fora, deverá ocorrer. Quem sabe por Skype, através dos seus advogados, cada um no seu escritório, cada um deles, né, tendo condições junto com o mediador lá, cada parte com o seu advogado, todo mundo procurando uma conciliação. Isso que se espera de processo judicial eletrônico. Isso que se espera. Agora, sem acessibilidade, querer que tem até um ditado interessante já para terminar, tá? Um senhor de idade, num determinado estado da federação, levava o neto, professor Camilo e professor Carlos, e todos os senhores. O neto ficava olhando como é que treinava o tal do PJE. E o velho ficava olhando como o neto aprendia. O Brasil é terrível. Botaram um apelido. O advogado conhecia muito, então era o processo. Tá? O menino que estava aprendendo como mexer com a parte da informática era eletrônico. Então a dupla era o processo eletrônico. Olha onde nós chegamos. A dignidade humana sendo simplesmente desprezada. A cidadania esquecida. Por quem? Pelo poder judiciário. Aquele que tem a missão constitucional de dizer o direito. Está dizendo o antidireito. Pensem nisso. Não é por qualquer um, não. É pelo poder judiciário. A parte chegava numa audiência, por exemplo, na Justiça do Trabalho, e não conseguia enviar a tempo e modo a contestação por conta dessa desgraça do PJE, e o juiz virava e falava assim, o senhor é revel. Esse caso da assinatura, o seu recurso é intempestivo. Direito constitucional da inafastabilidade das pretensões, artigo 5º, 35, foi para o ralo. Ralo. Que saudade de ralo. Acessibilidade com a dignidade humana? Não, dá uma bengala humana para ele. Ô ceguinho, você não está contente? Já tem até uma pessoa aqui para te ajudar. Você não precisa ter dignidade. Você precisa ser um mutilado. Você ainda é ter um mutilado que pensa. Quantos tem aí que nem pensam? Quase nos falam isso. Você chega a algo parecido à Idade Média. Será que é isso que nós chamamos de acessibilidade? Será que é isso que essa norma do 199 do CPC vai nos legar? Será que essa norma vai ficar como a Convenção sobre os Direitos Humanos está ficando no Brasil? Onde nós somos signatários? Será que nós vamos ficar com a norma apenas sem eficácia? Será que se tornará o papel em branco de La Salle? Aliás, será que tem papel? Eu já tenho até dúvida. Está tão virtual
a garantia dos direitos dessa minoria, que não é tão minoria assim, que eu acho até que esse papel já é virtual e foi deletado. Então essa é a provocação. Como nós, juízes, senhores, advogados, vamos nos comportar diante de situações em que vermos, que presenciarmos flagrante desrespeito a princípios constitucionais? O Código de Processo Civil que vigorará. Artigo 1º. Diz lá que tudo será tido como origem na norma constitucional. Será que é verdade? Até pouco tempo atrás eu dizia, agora não, mas há tempo atrás eu dizia, você chega numa mesa de juiz, você vê, ou de promotor, você vê Teotônio Negrão, você vê Delmanto, você vê não sei quem comentado, você não via uma Constituição da República. É com isso que eu encerro. Muito obrigado.